Salve galera linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. A minha voz está um pouquinho rouca ainda, gente, não reparem. E hoje nós vamos trazer para vocês uma história que já foi bastante pedida aqui no canal, que é sobre os bastidores assombrados do filme Annabelle. Nós vamos fazer principalmente a respeito do filme, tá? Do terceiro filme, mas nós vamos também contar para vocês alguns fatos sobrenaturais envolvendo o primeiro filme. Eu confesso que eu pesquisei a respeito do segundo, mas eu não encontrei nenhuma história. Mas se você souber de alguma coisa, deixa aqui para mim no comentário. E esse barulho, gente, cleque, cleque, é o Vlad que tá aqui do meu lado, tá? Ele tá editando o vídeo, então não reparem esse barulho, tá bom? Antes da gente começar a contar a história de hoje, eu quero deixar aqui para vocês um pedido. Eu quero que vocês conheçam uma loja muito interessante de uma amiga minha, na verdade, é da nora dela e do filho dela também, da Flávia, que ela é minha irmã de coração lá do Paraná. O nome dessa loja é Jessie Story. Ela vende roupas de moda gótica e também de moda emo. São peças lindíssimas, tá? Maravilhosas, acessórios maravilhosos. E o filho dela também é um excelente tatuador. Então eu vou deixar para vocês aqui o endereço do Instagram deles e também vou deixar na descrição. E eu peço que vocês conheçam esse belíssimo trabalho, tá bom? E Flavinha, aproveitando, um beijo grande para você e muito obrigada por toda a força que você está nos dando. Então assim, gente, se vocês também gostam de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, eu também peço que vocês conheçam o nosso outro canal aqui no YouTube chamado Castelos do Tempo. Vocês vão perceber que lá tem vídeos aqui no Mistérios, mas também tem vídeos que nós não colocamos aqui. Então, recado dado, vamos logo para essa história da Annabelle, que é muito interessante mesmo. Na verdade, não é a história da Annabelle, é a história do set de filmagem dos filmes da Annabelle, porque nós já temos um vídeo aqui no canal falando sobre a Ragged Anne, que na verdade é a verdadeira Annabelle, que é muito também ligada ao casal Ed e Lorraine Warren. Eu também vou deixar o link desse vídeo aqui para vocês na descrição e também no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Agora chega de papo, vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. Antes da gente falar sobre os fatos sobrenaturais, eu vou contar brevemente, tá, a respeito desses filmes para vocês, mas é de uma forma muito breve mesmo, não se preocupem. O primeiro filme foi lançado em 2014 e se chama Annabelle. O segundo foi lançado em 2017, se chama Annabelle, a Criação do Mal. E o terceiro foi em 2019, Annabelle de Volta para Casa. E uma curiosidade, tá, gente? No primeiro filme, a personagem principal, a mocinha, né, da história, ela se chamava Mia, no caso a personagem. Mas o nome da atriz é também Annabelle, Annabelle Wallis. Todos os filmes foram, na verdade, um grande sucesso, mas o primeiro parece que agradou muito mais o público. Teve muitas críticas também a respeito desse filme. Na verdade, os filmes de terror, eles são alvos de muitas críticas negativas, porque são usados alguns clichês, mas na verdade tem que ter algum tipo de susto, né? Geralmente, quando não é um terror psicológico, como o Bebê de Rosemary, por exemplo, que nós já fizemos semana passada. Se vocês não assistiram, eu recomendo, porque é uma história muito interessante mesmo. Então, quando não é um filme de terror psicológico, geralmente sempre tem algum tipo de susto. Isso não é muito bem visto pela crítica, mas o público pensa bastante diferente, pelo menos a maioria, porque esse filme da Annabelle, tanto o primeiro quanto o terceiro, eles foram grandes sucessos de bilheteria, eles foram bilheterias milionárias. Em resumo, tá, gente? A saga da Annabelle é uma série de filmes de terror que explora a história de uma boneca possuída por um demônio, principalmente um demônio chamado Malthus, e ela tem consequências de uma maldição, e é claro que tem tudo a ver com a boneca que está
no Museu Warren, que hoje é administrado pelo Tony Sparrow, que é, na verdade, o genro do Ed e da Lorraine Warren. E é claro que, se tratando de filmes onde o sobrenatural ele predomina, muita gente fala que são sets amaldiçoados e que muitas pessoas da produção desistem simplesmente no meio do caminho, não querem mais trabalhar. Muitos atores também já teriam desistido, não é o caso de Annabelle, mas outros filmes também, muitos atores teriam desistido, inclusive teriam até mesmo perdido a vida. No caso de Annabelle, foram fatores um pouco mais leves, mas também que não deixam de ser bastante intrigantes. Eu vou contar esses fatores para vocês agora e eu confesso que são histórias que eu não conhecia. E uma curiosidade também. No terceiro filme, o Ed e a Lorraine Warren, eles também aparecem, eles são interpretados pela atriz Vera Farmiga e pelo ator Patrick Wilson, tá? Eles estão nesse filme, eles são os investigadores principais, né, paranormais, e eles mantêm essa boneca Annabelle como o Ed e a Lorraine Warren verdadeiros também faziam. Eles deixam ela trancada em uma sala de artefatos em sua própria casa. Na verdade, é uma sala separada que hoje é um museu. Só que, claro, que no filme é tudo muito diferente, é uma caixa diferente, a boneca é totalmente diferente, tá, da Annabelle verdadeira. A Annabelle verdadeira, que na verdade tem o nome, né, de Ragged Ann, que era o nome da boneca mesmo, ela é de pano, ela é bem grandona, então a boneca do filme ela é de porcelana, ela tem uma aparência muito mais assustadora, então ela é bem diferente da boneca verdadeira, tá? Mas a história em si gira em torno do livro do Ed e da Lorraine Warren. No terceiro filme, em uma noite terrível, a Annabelle ela desperta outros espíritos malignos e ela também ameaça a jovem filha do casal e também as amigas dela, e ali começa uma saga que eu não vou contar aqui para vocês, tá? Porque não é o foco principal do vídeo contar o terceiro filme, e sim os fatos sobrenaturais que cercaram ele, e eu vou contar para vocês isso agora. Segundo a atriz Kate Sarif, ou Kate Sarif, enfim, algo muito estranho aconteceu e ela disse o seguinte quanto a isso, abre aspas, uma vez tinha uma cruz ao lado da porta. Madison Eisman e eu batemos a porta e Jesus voou da cruz. Apenas Jesus, não a cruz. Ficamos muito impressionadas. Outra vez, eu estava tentando entrar na personagem e eu fiquei em um corredor escuro, sozinha, para poder me concentrar melhor. Não foi uma boa ideia. Eu comecei a ver sombras se movendo atrás de mim. Foi muito assustador e eu saí correndo. Fecha aspas. Então, no caso, gente, a Kate e a Madison, elas trabalharam no filme da Annabelle 3 e elas tiveram essas experiências sobrenaturais e também não foi diferente com a Madison. E uma curiosidade também, a Madison, para quem não conhece, ela fez também os filmes Jumanji, tá? Esses filmes novos, ela interpretou a Bethany, então ela ficou bastante conhecida também por essa personagem. A Madison Eisman, ela também comentou que teve algumas experiências bastante estranhas e ela comentou isso em algumas entrevistas. Eu vou ler aqui para vocês palavras que ela mesma comentou. Eu acho isso muito interessante, eu comentar palavras que a própria pessoa relatou. Por quê? Porque isso traz mais veracidade. São palavras que a pessoa que vivenciou a cena falou. Nada contra, né? Quem conta de outro jeito. Mas eu acho que dessa forma passa uma veracidade bastante grande e é a minha forma de contar essa história, tá bom? Então eu vou ler para vocês aqui o que ela comentou a respeito. Abre aspas. Entrei no meu carro e tentei tocar uma música. Já era de noite, no final de uma gravação. Mas não havia sinal, o que achei muito estranho. Então comecei a dirigir. No meio da estrada, o carro começou a fazer barulhos incomuns. Nesse momento, eu comecei a sentir medo.
Eu rezei e a música finalmente tocou. Fecha aspas. A Madison Iseman, ela também comentou que ela tinha um pouco de medo de ficar no camarim dela, ela tinha um camarim próprio. Por quê? Porque quando ela estava sozinha, misteriosamente ou não, as luzes que ficavam ao redor do espelho dela começavam a piscar sozinhas e muitas dessas lâmpadas também estouravam. Alguns eletricistas foram chamados para ver o que poderia estar acontecendo. Ela chegou a um determinado ponto de não querer mais ficar naquele camarim, mas sempre que ela trocava, isso também acontecia em outros camarins e nenhum eletricista conseguiu encontrar o que poderia estar acontecendo. Ela começou a acreditar que alguma pegadinha poderia estar acontecendo, mas conhecendo a equipe que ela estava trabalhando, ela realmente já logo descartou qualquer tipo de possibilidade. Algumas bênçãos foram dadas também nesse camarim e ela começou a acreditar que era alguma força realmente sobrenatural que estava perseguindo. Então ela começou a rezar bastante, começou a pedir bastante ajuda espiritual e ela falou que assim que ela começou a se conectar mais com o mundo espiritual, do bem, que ela começou a pedir realmente ajuda, proteção, esse tipo de fenômeno finalmente cessou e ela não teve mais esse tipo de problema, mas no começo do filme para ela foi bem complicado e ela pensou inclusive em desistir desse papel. Outra integrante do elenco, chamada McKenna Grace, ela relatou que teve sangramentos inexplicáveis no nariz durante as filmagens. Isso foi fato, tá, gente? Preocupou toda a equipe. Quanto a isso, a McKenna disse o seguinte, abre aspas, em um determinado momento da gravação, todas as luzes simplesmente se apagaram, ninguém entendeu nada. Começamos a perguntar, Annabelle, você está aqui? Quando as luzes voltaram, meu nariz estava sangrando bastante. Eu saí do set e chegando lá fora, o sangramento parou imediatamente. Fecha aspas. Essa história, gente, do sangramento deixou muita gente bastante preocupada e alguns paramédicos foram chamados. Esse tipo de sangramento no nariz, ele é considerado por alguns médicos comum, quando já é descartado algum tipo de doença mais grave, que graças a Deus não foi o caso da McKenna, porque ela chegou a fazer alguns exames, algumas tomografias, para ver se ela não tinha nada, nada mais grave pelo menos, e graças a Deus nada grave realmente foi detectado. Então não foi explicado o motivo desse sangramento. Então pode ser muito ligado também ao lado emocional. Ela era muito jovem quando ela fez esse filme, querendo ou não, era um filme assustador. Por mais que você seja uma boa atriz, ela era muito jovem, estava muito impressionada. Então era muito sugestivo também a ela ter uma pressão muito forte. Ela pode ter tido um aumento também da pressão arterial, mas nada também foi provado, porque a pressão dela foi medida e estava tudo normal. Então, muitas pessoas têm esse tipo de sangramento, então não dá para dizer que é algo sobrenatural ou não, mas ela disse que ela nunca tinha sofrido esse tipo de coisa e que ao finalizar essas cenas mais intensas que ela teve que fazer, esse tipo de coisa nunca mais aconteceu. E ela falou também que nesse momento que ela teve esse tipo de sangramento nasal, ela também sentiu uma presença muito forte e muito ruim perto dela. Então ela liga tudo isso sim a uma presença sobrenatural que estava ao lado dela. Nós chocamos então esses fatos que ocorreram nas gravações do terceiro filme, no terceiro Annabelle. Mas alguns fatos também aconteceram no primeiro filme e eu vou contar para vocês isso agora. O primeiro filme ele foi lançado em 2014 e o diretor John R. Leonetti ele relatou algo assustador. Ele comentou que ao filmar uma cena em um apartamento, já era de noite, e curiosamente era uma noite de lua cheia. A janela desse apartamento já estava bastante empoeirada e quando eles chegaram para gravar, todos levaram um grande susto porque na janela principal desse apartamento haviam marcas. Na verdade, marcas muito estranhas. Haviam marcas de garras no vidro
da janela principal do apartamento. Só que não eram marcas comuns, eram marcas de garras. Só que eram três marcas de garras, como se alguém tivesse arranhado. Mas não eram arranhões de 5 dedos, e sim de 3. E uma curiosidade que deixou muitos deles totalmente assim petrificados é que nesse filme da Annabelle, na verdade, a boneca, ela não era uma boneca que se mexia sozinha, que fazia o mal sozinha, porque ela era uma boneca do mal, mas sim porque ela era coordenada por um demônio. E esse ser das trevas, tá, se chamava Malthus. E essa criatura, ele tinha 3 garras. Então todo mundo ficou muito assustado porque era exatamente, né, a quantidade de marcas que estavam nessa janela e ninguém esteve lá antes deles porque a chave estava com o diretor. Então todos ficaram realmente muito impressionados e depois, no visitar todo o apartamento, eles perceberam também que em outras janelas também estavam as mesmas marcas, as 3 garras. Referente a essas marcas na janela, o diretor falou que ele ficou tão impressionado que ele pegou o celular dele e ele fotografou. Só que eu não consegui encontrar essas fotos na internet, eu não sei nem se ele divulgou, mas ele disse que ele tirou para deixar de lembrança para ele, para provar para ele mesmo que o que ele estava vendo era verdade. O ator que interpretou esse demônio chamado Malthus, ele se chama Joseph Bichara e ele já participou de muitos filmes de terror, principalmente os da franquia de Invocação do Mal. Ele já participou em 2013 do filme Invocação do Mal, aonde ele interpretou o demônio, né, chamado Bathsheba Sherman. Ele ficou, gente, assim, totalmente irreconhecível, tá? A gente não disse que é a mesma pessoa, porque, claro, também tem computação gráfica, mas também tem muita maquiagem, então, assim, não dá para dizer que é a mesma pessoa. É um mundo totalmente mágico, realmente, do cinema, porque ele ficou, assim, totalmente transformado em todos os filmes que ele fez. Em 2015, o Joseph ele também participou do filme Sobrenatural A Origem, aonde ele interpretou o demônio Lipstick Face, tá? Ele também, como eu falei para vocês, participou de inúmeros filmes de terror. Dizem que ele é muito procurado para fazer esse tipo de filme porque ele sabe interpretar muito bem esse tipo de papel, aonde ele tem um domínio corporal também muito bom. Não é fácil de fazer esse tipo de papel. Muita gente pensa que é fácil, mas não é. Muitas vezes um papel falado é muito mais fácil do que um papel como ele representa. Então não é tão fácil assim de encontrar atores que interpretem como ele faz. Então ele é muito procurado também por isso. O produtor Peter Safran, ele contou ao The Hollywood Reporter que uma luminária de vidro caiu na cabeça de um ator que fez o papel de zelador, e isso logo após o ator Joseph Bichara, né, que interpretou o vilão demoníaco do filme, isso no primeiro filme, tá, gente? Logo depois que ele passou por debaixo do objeto usando aquela maquiagem apavorante completa que ele tinha que usar. E uma coincidência ou não, no roteiro, esse ser das trevas, ele tira a vida desse zelador naquele mesmo corredor do acidente. O Peter, ele comentou que esse ocorrido foi totalmente bizarro, mas que tudo terminou bem porque o ator que fez o zelador, ele não se feriu por milagre, tá? Que o próprio Joseph ficou bastante assustado, que ele pediu para parar a cena, ele pediu para ter um tempo, porque ele realmente ficou assim sem saber o que pensar, ficou mais assustado do que o próprio ator que fez o zelador, tá? Inclusive ele pediu um tempo mesmo, ele ficou fora para refletir, né? Porque são papéis muito pesados, ele fez algumas orações, então é uma coisa muito complicada, pode ser coincidência, pode não ser. Fizeram algumas análises naquele lustre que era muito grande, mas nada de errado foi encontrado, então ele simplesmente despencou do nada. Ele não estava rachado, não estava quebrado, ele não estava com nenhuma corrente partida, então por que ele caiu? Mistério do tempo.
A boneca original da Annabelle estava na exposição da Warner Bros. A boneca original que foi utilizada nos filmes, tá, gente? Não, a que estava lá no Museu Warren. Muita gente acha que a boneca que estava em exposição era a que estava no museu, mas não era. Era a boneca que foi usada nos filmes. Enfim, ela estava nessa exposição no Rio de Janeiro, mas infelizmente ela foi totalmente incendiada na madrugada de terça-feira, do dia 9 de julho de 2024. A boneca Annabelle, ela está entre as peças perdidas, né, infelizmente, nesse incêndio da Warner, que aconteceu por volta das 2h45 da manhã, ou seja, um horário bem complicado, né? Próximo das 3 horas da madrugada, que é aquele horário que dizem que é o horário entre, né, o véu dos dois mundos, ou seja, o momento em que os dois mundos, o nosso mundo e o mundo espiritual, eles têm uma conexão um pouco maior e esse véu é retirado. Então, muita gente acredita que coisas não muito boas também aconteçam nesse horário. Então, coincidência ou não, foi justamente próximo das 3 horas da manhã que esse incêndio aconteceu e, infelizmente, a boneca ela foi totalmente perdida. Essa exposição ela estava acontecendo no Shopping Nova América, na zona norte do Rio de Janeiro. Após o incidente, a instalação ela ficou completamente destruída, tá? Mas ninguém ficou ferido, graças a Deus, segundo o Corpo de Bombeiros relatou. Outros objetos também foram danificados, tá? Como objetos utilizados na franquia de Harry Potter, Scooby-Doo, Invocação do Mal e também Batman. Os bombeiros eles investigaram a causa do incêndio, mas até o momento, pelo que eu entendi, nada foi descoberto, nada foi dado como concreto, ou seja, o incêndio foi algo desconhecido, ninguém conseguiu descobrir por que esse incêndio aconteceu. Sendo assim, a exposição foi cancelada, todo mundo ficou muito triste, chupando o dedo, porque todo mundo queria ver a Annabelle. Era a principal, né? O principal tema dessa exposição era a Annabelle e também os itens de Harry Potter, mas infelizmente muita coisa foi perdida também do Harry Potter, tá bom, gente? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui para mim no comentário a sua sugestão também. O que vocês acharam desses relatos? Será que é verdade mesmo? Será que é jogada de marketing? Será que é fruto da imaginação? Ou será que é tudo verdade mesmo? Tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau. Obrigado!